Oi, mulher! Como você está? Eu espero que você esteja bem e que hoje tenha sido um bom dia para você. E se não foi, ou não amanheceu um bom dia, eu oro e declaro na sua vida que esse dia passe e que amanhã, tão logo, o Senhor te devolva o espírito de alegria, de bom ânimo, lança fora todo medo do seu coração e te dê a certeza do quão amada você é e do quantas coisas ele pode fazer a seu favor, desde que você se submeta a ele. Ande em aliança com o Senhor. Vale muito a pena. Falando nisso, nos vídeos anteriores nós falamos sobre conversão. E eu quero falar agora sobre coisas que caminham junto com a conversão. Gente, é impossível Jesus entrar na sua vida e ninguém perceber. Se você é crente e ninguém sabe que você acredita no Deus de Israel, tem alguma coisa errada. Pode saber. Porque quando nós amamos alguém, quando nós somos apaixonadas por esse alguém, nós falamos desse alguém. É como uma adolescente apaixonada, que quer conversar com o seu amado, quer saber todas as coisas do seu amado, só quer ir dos lugares em que o amado está. Assim é uma filha do Senhor, uma verdadeira filha do Senhor. E eu quero dizer aqui sobre pessoas que eu conheci na minha caminhada enquanto eu ainda não conhecia Jesus. E pessoas que não davam bom testemunho do verdadeiro evangelho. Não é porque você vai à igreja, ou porque você é membro de uma igreja, ou porque você tem o seu nome lá na lista da igreja, porque você é amiga do pastor. Não é por isso que você vai ser salva. Não é isso que leva você à salvação. Mas não quero falar de salvação hoje, quero falar sobre o quanto essas pessoas, para mim, não faziam sentido. Eu tinha na minha mente que crente era burro. Gente, que povo burro, né? Acreditar em Bíblia, ler Bíblia, nossa, nada a ver. Eles não têm o conhecimento da verdade que eu tinha, né? O conhecimento ali do espírito da verdade, da doutrina espírita kardecista. E eu tinha dó desse povo, muita dó. Eu pensava assim, coitados, eles não sabem a verdade. E Jesus me olhando lá de cima, né? Evangelista, olha lá, vou pegar para mim. Para de evangelizar para Allan Kardec, começa a evangelizar para mim. E Jesus virou uma chavinha. Como eu disse nos vídeos, em algum vídeo anterior, ninguém me converteu. Eu não acredito hoje que uma pessoa tenha poder de converter a outra. Somente o Espírito Santo faz isso. E foi na minha casa, aqui, nesse ambiente, com a Bíblia, especificamente essa Bíblia, que o Senhor foi se apresentando para mim. E hoje eu posso te dizer da importância de você ler e conhecer a Bíblia. Mas voltando ao que eu estava falando dos maus testemunhos, hoje eu entendo que existe um fã-clube do Senhor, um fã-clube de Jesus, que... Como é que eu posso dizer? Que mancha a imagem de Cristo. Então existem pessoas que não se converteram ainda. Existem pessoas que não se converteram ainda, porque quando elas olham para a vida daqueles que se dizem crentes, elas não querem aquilo. Elas não veem verdade. É o crente morno, que Jesus disse que vomita da boca a mornidão. Então, assim foi comigo. E talvez assim está sendo com alguém que anda próximo a você. Quando você encontrar alguém que acredita em alguma outra coisa que não seja a Bíblia, você tem a certeza, ela está sendo enganada. Só que o engano, ele não vem com a sensação do certo e do errado. O engano
é aquela coisa que a pessoa acha que ela está certa, mas ela não está. Então ela está enganada. Ela não sabe da verdade, até que a verdade lhe seja apresentada. E assim foi comigo, até que a verdade se apresentou para mim. Mas o que eu quero te dizer é que talvez no seu ambiente você tenha um amigo, uma amiga, um filho, enfim, uma pessoa próxima que te questione coisas da Bíblia, como eu questionava. E eu quero te levar para esse entendimento, para que você responda com sabedoria. Não faça como muitas vezes fizeram comigo. Disseram que espiritismo não existia, que era coisa do diabo, que era coisa da minha cabeça, que eu estava servindo o diabo. Isso é verdade. Mas, da forma com que me diziam, fazia com que eu me afastasse cada vez mais. Por quê? Porque eu comecei a duvidar que aquelas pessoas sabiam o que eu sabia. Eu sabia, eu ia no centro espírita e eu via incorporação, eu via evangelismo dos espíritos obsessores. Era real. Não vem me dizer que mentira, não era. Mas esse é o erro das pessoas. Elas diziam para mim que era mentira. E isso me afastava cada vez mais. Então, quando alguém te disser alguma coisa de alguma outra religião, não precisa ser do ocultismo, mas às vezes, gente, existem denominações, igrejas que prendem mais as pessoas do que o próprio diabo. E além dos pastores não irem, eles ainda não vão deixar as ovelhas irem também para o céu. A Bíblia diz isso. Mas o que eu quero te dizer é que a conversão, ela depende de alguém também saber plantar a sementinha certa. E eu estou aqui gravando esse vídeo para você, te explicando a semente que não plantaram em mim. Porque me diziam que não, isso não existe. Mas existe. E é real. Até os dias de hoje. É real. Mas o entendimento de que realmente é uma coisa diabólica, que aquilo vai tirar você a sua atenção do Senhor, que a Bíblia diz isso. Ela diz, eis que envio vocês e existem lobos no meio do rebanho, lobos no meio das ovelhas. A Bíblia diz também, e aliás foi em uma dessas passagens, quando ela diz que falsos profetas surgirão com falsas doutrinas. Eu acredito que eu falei isso num vídeo anterior. Mas o que eu quero te dizer é que quando existe conversão real, é perceptível. Quando Jesus entrou na minha vida, de verdade, todo mundo percebeu. Algumas pessoas se afastaram. E eu entendo isso, porque eu fui assim. Só que eu espero que com a minha conduta, eu não manche a imagem de Jesus. Eu não seja um fã-clube que estraga a imagem de Jesus. Eu espero que eu seja luz para aqueles que estão me vendo e pelos caminhos que eu estou perseguindo hoje. E é isso que eu quero falar aqui para você no vídeo de hoje. Conversão, de fato, só o Espírito Santo. Mas eu e você podemos tirar dúvidas. Existe uma diferença entre aquela pessoa que vem com uma dúvida, como eu ia com uma dúvida, de que realmente eu gostaria de entender e aprender. Porque eu estava interessado em conhecer a Bíblia para saber dizer se era certo, se era errado, para saber contestar quando me viessem com uma palavra. E foi por isso que eu comecei a estudar a Bíblia. Então, quando você tem um conhecimento e você sabe plantar nessa pessoa que está te perguntando, você trabalha para o reino. Agora, quando você não tem um conhecimento e se diz crente, você trabalha contra o reino. Como eu vou acreditar em você
se você não conhece no que você acredita. Por exemplo, eu comecei a perceber que as pessoas falavam, e algumas ainda falam, que creem em Jesus. Mas, na verdade, elas não creem. Por que eu digo isso com tanta firmeza? Porque foi isso que Jesus disse para mim. Se você nem sabe o que eu disse e você não cumpre o que eu disse, então você não acredita em mim. Então, essas pessoas que estão hoje seguindo Cristo e dizendo que são cristãs, podem estar prejudicando a conversão de outros. Quando a vida delas não condiz com o verdadeiro evangelho. Se você deseja atrair a atenção de alguém, pode ser filhos, amigos, vizinhos, familiares, em geral pessoas amadas, né? Nós não nos preocupamos com quem não conhecemos. Então, se você tem esse desejo de que essas pessoas conheçam esse Jesus, primeiro você precisa conhecer. E essas pessoas precisam ver em você a transformação que ele faz. Mas a transformação para o bem. A transformação que edifica. Como que essa pessoa vai ver a transformação na minha vida? Quando eu conhecer esse Jesus. Por exemplo, vamos por partes. Jesus é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Eu ouvi tanto isso, tanto. Isso é um jargão da Igreja Católica, né? Mas ninguém nunca me explicou isso. Por quê? Cordeiro que tira o pecado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ninguém nunca soube me explicar. Outra coisa. Por que eu ajo dessa forma? Porque eu me baseio nas pessoas que estão aqui, que eu conheci, que estão na Bíblia. Mas e se eu não conheço as pessoas que estão aqui? Como que eu vou falar do que Deus pode fazer, do que Deus fez, das promessas do Senhor, do dia da vingança do Senhor, que está em Apocalipse, e esse dia vai chegar? Como que eu vou falar disso se eu não conheço? Então, para você realmente impactar essas pessoas que estão ao seu redor, você precisa mostrar que conhece. Você precisa mostrar que ama. Imagina comigo. A sua atitude tem que ser daquela pessoa que descobriu algo tão bom. Tão bom. E a sua vida mostra isso. E essa coisa é tão boa que você não precisa nem falar. Que as pessoas vão querer saber. O que ela descobriu que eu não estou sabendo? O que ela está vivendo que eu não estou vivendo? O que ela sabe que eu não sei, que diante das dificuldades, dos momentos difíceis, ela age dessa forma? O que essa pessoa tem que eu não tenho, que faz ela mais forte, faz ela confiante, segura, faz a casa dela não cair diante da tempestade? O que acontece com essa pessoa? O que ela tem? O Deus que ela serve. Aí é o momento de entrar o Deus que ela serve. E aí você vai gerar curiosidade. Você vai despertar interesse nas pessoas para descobrirem o que você está fazendo que está sendo tão bom. E você não vai precisar nem convidar. Eles mesmos vão te perguntar: o que está acontecendo com você? Que eu quero isso também para mim. Eu tenho entendido que essa é a real conversão, o real motivo das pessoas se interessarem pela conversão. Quando eu comecei lá em Goiânia, antes de vir para Curitiba a trabalho, eu conheci uma família, um casal. Eles já tinham 2 filhos e ela estava grávida do 3º. E, gente, eles não tinham condições, assim, financeiras de receber aquele 3º bebê.
Estava muito apertado, estava muito difícil. O trabalho instável, ela também com um trabalho instável. Mas ela tinha uma fé. Ela tinha uma fé de que tudo ia dar certo, o parto era normal, não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro para emergência, não tinha enxoval, não tinha o quarto do bebê, mas ela tinha uma fé que chamou a minha atenção. Eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, que fé é essa? Que isso? Isso é fé? Eu não sabia nem o que era fé. Só lembrando aqui que no kardecista, a gente crê em Deus como Criador e em Jesus como Filho de Deus. Então eu sempre me perguntava, eu quero saber mais desse Jesus e desse Deus. Só que no Evangelho de Allan Kardec não fala sobre isso, né? Claro, porque se você conhecer Jesus, você sai de lá. Mas eu estou explicando isso porque para dizer que quando eu conheci ela, eu achava que eu tinha fé. Porque eu achava que eu conhecia Deus e eu conhecia Jesus. Mas eu não conhecia nada. Pelo contrário, o lugar em que eu estava, ele não estava. E foi dali que Deus me tirou. E eu estou aqui hoje testemunhando para você que o que virou uma chavinha na minha cabeça foi a fé daquela mulher. Aí ela teve uma experiência sobrenatural que me envolveu. E isso também me deixou, assim, muito animada. Eu arrecadei algumas coisas para aquele enxoval. E aí, quando foi à noite, uma mulher me ligou e disse assim, olha, você está arrecadando fraldas e tal, lenço umedecido, mas eu vou enviar uma pomada. Só que assim, eu já enviei a fralda, mas eu preciso enviar essa pomada para você, porque eu encontrei ela aqui e essa pomada é muito boa e vai fazer muito bem para essa pessoa. Passa aqui, pega a pomada, ou eu vou ir deixar a pomada. Gente, à noite. E essa mulher também espírita kardecista. Quando foi no outro dia de manhã, com a pomada em mãos, ela foi lá no apartamento deixar. Eu fui levar essa encomenda para essa minha amiga. Quando eu cheguei lá, ela abriu a fralda, as roupinhas, a shampoo, essas coisas. Nossa, que lindo, que bom, Deus é muito bondoso. Quando ela viu a pomada, gente, eu nem conhecia aquela pomada, tá? O nome da pomada é um nome internacional lá, tá em inglês escrito na pomada. Eu nunca nem tinha visto aquela pomada nas farmácias. Sabe por quê? Porque realmente aquela pomada não está nas farmácias. Quando ela viu a pomada, ela olhou assim para a pomada e começou a rir. E começou a rir. E falou assim pro marido dela, amor, olha isso aqui. Quando ela fez assim com a pomada, eu pensei, ai, o que será, né? Nossa, deve ser uma pomada muito ruim, muito barata. Ai, que vergonha, senhor, essa pomada. E ele começou a rir também. Aí eu perguntei, né? Gente, o que tem essa pomada? E eles me disseram, ontem à noite, nós estávamos lembrando de algumas coisas que não poderiam faltar. Quando nós moramos na Espanha, nós conhecemos essa pomada. Essa pomada é maravilhosa e ela não tem aqui no Brasil. E aí, ela me falou da pomada e disse, amor, a gente precisava de uma pomada daquelas. Porque aquela pomada é muito boa, mas só na Espanha aquela pomada. Senhor, como que eu faria, né? Enfim, e dormiram. Gente, quando ela disse isso, me deu um trem quente assim, e eu pensei, ontem à noite, a mulher me liga, me manda mensagem, foi na mesma hora em que eles estavam conversando sobre isso. O Espírito Santo, ele é muito forte. O Espírito Santo falou com uma mulher que não conhece o Espírito Santo, uma mulher enganada como eu era,
para favorecer os seus filhos que estavam querendo a pomada. Tudo isso para mostrar para aqueles filhos, os meus amigos, aquele casal, de que ele estava ouvindo as orações e de que sim, o controle ainda era dele, embora não parecesse. E essa experiência sobrenatural que eles tiveram me envolvendo foi uma das coisas que me deixou assim mais interessada em saber que isso que está acontecendo, que isso que eu não conheço. E eu tô aqui testemunhando para você que hoje eu tenho assim muitas experiências sobrenaturais para contar e eu faço com muito amor e com muita dedicação. Por quê? Porque comigo foi assim. E talvez para você esses vídeos que eu estou fazendo aqui não façam tanto sentido. Mas compartilha, envia esse link para uma pessoa que está meio fria, que não conhece Jesus. Porque coisa ruim a gente compartilha toda hora, né? Mas uma coisa boa que pode trazer salvação, a gente tem vergonha de compartilhar. Por que será, né? Porque a gente sabe que a verdade precisa ser dita, mas a gente não quer estar dentre aqueles que dizem, né? Porque isso gera perseguição. Como eu tenho sofrido as minhas, todos que defenderem e assumirem Cristo vão ser perseguidos em nome dele, pelo nome dele. E tá tudo bem, é a melhor perseguição que eu poderia sofrer. Isso quer dizer que eu estou no caminho certo. E quando eu estou com ele, não há o que possa contra mim. Então é isso. No próximo vídeo, eu quero falar mais algumas coisas que foram perceptíveis na minha vida em relação à conversão e te inspirar a conhecer a Bíblia. Se o seu filho chegar hoje para você e dizer: eu não acredito nisso, isso é história de louco, isso é historinha, isso foi feito por homens, sabe essas coisas que a gente escuta? Que eu falei muitas vezes. O que você vai dizer? O que você vai fazer? Se você também não conhece o Deus da Bíblia, como que você quer que o seu filho conheça? Seu marido conheça? Como que eu quero que alguém se interesse por algo que eu não me interesso? Como que eu quero que o meu marido leia a Bíblia, mas eu não leio? Não faz sentido. Sejamos nós a diferença dentro de onde nós estamos, da nossa casa, na nossa família. É o nosso primeiro rebanho. Então sejamos eu e você, sal na terra e luz no mundo, levando e compartilhando da boa nova do Senhor. Eu te convido, não fica para trás. Existem tantas coisas que você ainda pode conhecer, que você nem faz ideia do que você está perdendo. E olha que você está ouvindo isso da boca de uma pessoa que só Deus para fazer o que ele fez na minha vida. Só. Eu não faria isso por emoção, nem por sentimentos, nem por convencimento de alguém. Se não fosse Deus, o próprio Deus, se apresentar para mim, eu não teria crido. E eu não estaria aqui falando para você de uma verdade que eu vivo, que eu acredito e que eu compartilho com quem quiser ouvir. Tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Se cuidem e que o Senhor abençoe vocês.